Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Para onde você está olhando? Faz uma grande diferença. Quando estamos contemplando o alvo muito bem, nós temos mais chances de acertar, com certeza. A nossa sociedade nos cativa muito pelo olhar, tanto que a mídia investe pesado no marketing, na televisão, no celular, as redes sociais, porque o ser humano ele é levado muito pelo que vê. Tanto que Jesus fala para não julgar pela aparência, e Jesus não julgava pela aparência. Então, é importante saber para onde você de fato está olhando. Nós estamos em Mateus capítulo 6, ainda no Sermão do Monte. Hoje, vamos para o versículo 22 e 23, que dizem o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O Senhor Jesus estava falando sobre a importância de não colocar o coração sobre as coisas. Ele falou nos versículos anteriores que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Portanto, é fundamental que o nosso coração esteja em Deus. E por isso que o grande primeiro mandamento é: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é um dever para com Deus, é evidente, mas também é uma bênção de Deus para nós, porque é a única forma de proteger o nosso coração do mundo. Amando a Deus, nós estaremos apegados, arraigados àquele que é fiel, é eterno, é Deus e cuida de nós. Portanto, jamais teremos frustrações. Agora, o Senhor Jesus, que usou antes o coração, usa os olhos. O texto vai tratando da mesma ideia. Na verdade, é uma sequência que vai concluir no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, esse texto, o conjunto, nos mostra que quando o Senhor Jesus fala sobre o nosso olhar, é porque nós precisamos, de fato, estar com Ele, contemplando as promessas de Deus, a graça divina. E é por isso que Jesus vai, depois do versículo 25, confortar aquela multidão, dizendo para ela que o Pai sabe de suas necessidades e tudo o que eles devem fazer é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, ou seja, todas as coisas necessárias à vida, hão de ser acrescentadas. Então, para onde você está olhando? Para onde você está fitando os olhos? É necessário, de fato, olhar para o Senhor e viver pela fé. Isso foi ensinado há muito tempo atrás. Quando o homem pecou, o homem caiu, começou uma jornada em que Deus foi mostrando que tudo que ele precisava, o homem precisava, era olhar para o Senhor e seguir com Deus. E Deus foi manifestando sua salvação o tempo inteiro, tanto livrando dos seus inimigos, quanto livrando de situações que levariam à morte e conduzindo pelo bom caminho. E assim foi toda a jornada do povo do Senhor, passando pelos patriarcas e posteriormente, então, toda uma nação, a nação de Israel. Por quê? Diz Isaías 64:4. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E ele diz, olha, isso desde o princípio, porque nunca se ouviu, nunca se viu um Deus além dele. E toda a história de Israel é a revelação desse Deus que basta, que é suficiente, que nós precisamos olhar apenas para ele, para termos a salvação, para sermos conduzidos pelo bom caminho. Então o Senhor Jesus agora vai atrair a atenção das multidões para ele. É exatamente o objetivo dos sinais. As pessoas hoje em dia estão procurando muito milagres e sinais.
São as pessoas, as suas necessidades e deixando que elas tomem a frente. E exatamente o que estava acontecendo aqui nos dias do Senhor Jesus. As pessoas estavam muito preocupadas com as necessidades imediatas e não percebiam que havia necessidade maior, a necessidade da alma, a necessidade eterna. Então, o Senhor Jesus vai atraindo as multidões pelos milagres e sinais para não apenas satisfazer as necessidades, mas para conduzi-las a próprio Cristo e a sua mensagem, a mensagem que ele tinha para dar. Foi por isso que em João capítulo 6, o Senhor Jesus chamou a atenção de toda uma multidão que, apesar de estar diante do próprio Deus, o Criador, estava mais preocupado com o pão de cada dia. E o Jesus, sabendo disso, então chama a atenção deles, dizendo: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O propósito dos sinais que Jesus estava operando em todo aquele tempo, por mais que eles fossem confortadores, por mais que eles atendessem a necessidades reais, como a cura e mesmo a multiplicação dos pães, o propósito desses sinais era atrair a atenção deles para Jesus. Portanto, o olhar deles deveria estar em Cristo. E olhando para Cristo, eles então encontrariam não só o alimento para o corpo, mas o alimento para a alma, a palavra do Senhor. E poderiam então se saciar por meio da graça divina, porque o Senhor Jesus mandaria de seu Espírito para saciar. E como ele mesmo disse, brotariam, jorrariam rios de água viva do coração daqueles que crescem nele, que olhassem para ele. Então observe que as pessoas estão olhando para o lugar errado. Você está olhando para onde? É muito fácil nós olharmos para a circunstância, é muito fácil nós olharmos para as necessidades do momento, é muito fácil nós olharmos para aquilo que nos cerca, porque nós estamos sempre atentos às aparências, mas precisamos aprender a olhar para nós mesmos, precisamos aprender a olhar para o Senhor. A ceia do Senhor nos convoca a essa autoanálise, esse exame de si mesmo, quando ela diz: examine-se o homem a si mesmo. É importante olhar para aquilo que realmente importa dentro de nós, o que realmente precisamos. Nem sempre estamos atentos às verdadeiras necessidades, muitas vezes apenas aquelas que são mais aparentes. Mas também devemos saber olhar para o Senhor, para aquele que nos criou e tem um propósito que é muito maior do que apenas satisfazer os momentos de nossa vida. O propósito de Deus é eterno. Você já pensou nisso? Já pensou na eternidade? O propósito divino que Deus nos manifestou em Cristo Jesus para nós? O que Deus quer é levar vidas à eternidade. O que Deus tem para nós é uma salvação eterna. Isso vale muito mais do que 1000 vidas que possamos ou pudéssemos ter aqui. Então é preciso olhar para o lugar certo. Olhe para o Senhor por meio de suas promessas, a sua palavra. Olhe para o Senhor que se revelou a nós tão graciosamente. E comece então a meditar mais profundamente sobre o propósito de Deus para a sua vida. E assim você vai ter inclusive mais deleite em ver que Deus faz grandes coisas na vida daqueles que o buscam. E é por isso que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Então, olhando para o Senhor, você desfrutará melhor do próprio operar de Deus na sua vida. Quando você está olhando para os arredores e Deus tem um foco, então você não caminha bem direcionado, porque você está olhando tudo, menos o objetivo, o alvo. Você vai caminhando meio que aleatoriamente. Mas quando você sabe para onde vai e o seu olhar está muito bem definido, então você vai com um ímpeto, com um propósito bem determinado e você caminha firme, porque sabe para onde está indo. Então você tem que olhar para o Senhor muito firmemente,
Porque o propósito do Senhor Jesus aqui é mostrar para eles que eles deveriam estar andando era com Deus, o que aquela geração não estava fazendo. Aquela geração estava andando para todos os lados, preocupado com tudo. E o Senhor Jesus o tempo todo ensinando, o tempo todo arrebanhando. Como ele mesmo disse lá na frente, em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você e você não quis. Ou seja, o povo estava perdido. E você, como está? Você também está perdido? Então precisa de direção. E essa direção o Senhor tem para dar. Como ele mesmo disse no versículo que é tão conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olhe para o Senhor, Senhor, me dê direção, tenha misericórdia, dá-me um olhar firme, que esteja fito no Senhor, para que eu possa caminhar contigo. As necessidades, todas elas serão satisfeitas conforme as próprias promessas do Senhor, porque Deus não desampara aqueles que buscam a Ele. Mas você precisa olhar para Ele e, olhando para o Senhor, caminhar firme. Caminhe com o Senhor. Não desista. Muitas serão as adversidades. Estamos sempre cercados de inimigos, adversidades, problemas. Por quê? Porque Satanás não vai desistir em tentar fazer você desistir. Mas você precisará estar perseverando. E como é que você vai perseverar? Vai perseverar se estiver olhando para Ele. Se você estiver olhando para os arredores, logo vai se distrair. E como o Senhor Jesus disse, vai colocar o seu coração sobre aquilo que não pode sustentar a sua vida. Então, olhe para o Senhor, porque o propósito é andar com Ele, para Ele, até a eternidade. Então, você precisa perseverar. Não deixe que nada nem ninguém desvie o seu olhar do Senhor, para que você caminhe com Ele com muita firmeza. E então você terá toda a alegria de desfrutar da caminhada com o Senhor, que é uma caminhada marcada por lutas, mas é uma caminhada repleta também da graça divina. E você mesmo testemunhará esta graça no seu viver. Então, olhe para o Senhor. Eu sei que o mundo é encantador, eu sei que as coisas oferecidas são demais atraentes, mas não esqueça que o Senhor é o único que tem a vida eterna para dar. Então, olhe para Ele, então firme os seus olhos nele e caminhe com Ele. Ele mesmo vai provendo o necessário para o seu viver, porque Ele não desampara os que o buscam. Mas o mais importante é que Ele vai dirigir você, direcionar você, conduzir você, guiar você e levar você até a eternidade, para que você se alegre eternamente nele e viva eternamente para Ele. Então, olhe para o Senhor. Não deixe que o mundo desvie o seu olhar e que nada faça você desistir, porque é necessário perseverar até o fim, porque são esses que serão salvos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te louvamos, te glorificamos, te engrandecemos por tudo. Agradecemos pelo viver, pelas tuas misericórdias, porque podemos clamar, podemos buscar, podemos pedir ao Senhor graça no dia a dia da vida. Ajude-nos. Muitos são os adversários, muitos são os inimigos, muitas são as adversidades, as lutas, porque o mundo jaz no maligno. Mas, Senhor, estamos olhando para Ti. E então, confiando nas Tuas promessas, porque o Senhor trabalha para aqueles que em Te esperam, porque o Senhor ouve as orações para nos dar a paz do Senhor, que excede de todo entendimento. O Senhor cuida de nós e jamais nos desampara. Em todas essas promessas, Senhor Deus, nós então Te buscamos, para que o Senhor nos fortaleça, nos conduza, nos ajude a viver as lutas do dia a dia e possamos então permanecer firmes para o louvor da Tua glória. Que o Senhor receba a nossa oração, a nossa gratidão por tudo e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.